Paz do Senhor, meus irmãos amados, mais uma vez aqui com o Pão da Vida, palavra direto do trono de Deus para os nossos corações. Convido os irmãos para abrir a palavra em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler do versículo 32 até o 47. Amém? E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria. Ele livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E tomou o seu cajado, e Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e o pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi, e chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Porém, Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um só Deus em Israel. E saberá que toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Aleluia. Até aqui, amados. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor irá fazer. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais neste momento, meu Pai. Leva todos os nossos pensamentos cativos à tua obediência. Queremos ouvir a tua voz, queremos sentir a tua presença, queremos ser ministrados por ti nesta hora, ó Espírito Santo. Venha nos limpar, nos purificar, Senhor. Venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas e as nossas iniquidades. Tende misericórdia de nós. Fica conosco nesta hora, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. E eu te peço também, ó Deus, visita cada um agora que vai escutar esse áudio, meu Pai. Abre a mente e abre o entendimento, Senhor, que a tua glória venha se manifestar de uma forma sobrenatural sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Maravilhoso é estar na presença do Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Então hoje eu quero falar, amados, sobre derrotando os gigantes. Como nós vimos ali, né, sobre Davi. Que Davi, ele venceu Golias. E muitas vezes quando a gente fala sobre derrotando os gigantes, logo que vem no nosso pensamento, logo que nós pensamos nesse assunto, já vem Davi e Golias na nossa cabeça, né? E a batalha entre o pequeno rapaz e o gigante guerreiro. E o que mais que você poderia falar sobre derrotando gigantes? Quando nós falamos em gigantes, vem tantas coisas na nossa cabeça, tantos gigantes que aparecem nos nossos dias. Eu creio que não só na minha vida, mas na sua vida também, né? Muitas vezes é o gigante da dificuldade, o gigante da dúvida, o gigante da divisão, o gigante da demora, o gigante da ilusão e tantos outros gigantes que se levantam em nossas vidas todos os dias. Então nós podemos definir como qualquer coisa que se coloca entre nós e o plano de Deus para nossas vidas é um gigante. O gigante é tudo aquilo que vem, amados, na nossa vida para impedir o plano de Deus em nós. É algo que parece ser maior do que eu e o nosso desejo de servir ao Senhor. O gigante é algo mais forte que nós. E nós não podemos enfrentá-lo sozinho. Somente com o Senhor, né? Muitas vezes nós recuamos diante de situações difíceis. Porque muitas vezes nós temos medo, temos receio. Às vezes é que todos nós temos lutas. A verdade é que todos nós temos lutas e dificuldades. Todo mundo tem. Às vezes eu não passo a luta que você passa, mas eu também tenho as minhas lutas, eu tenho minhas dificuldades. Às vezes nós nos achamos pequenos demais para enfrentarmos os gigantescos problemas que surgem à nossa frente. Ficamos sem saber o que fazer. Aí vem o sentimento de derrota, de frustração, de desânimo, de medo. E é normal, amados, diante do gigante, nós ficar sem saber o que fazer, achar que nós não vamos conseguir mesmo. Esse mesmo sentimento, amados, estava tendo os israelitas aquele problema que se chamava Golias. O povo de Israel, eles estavam morrendo de medo daquele gigante. Eles não sabiam o que fazer. E eles lá, os filisteus desafiando o exército israelita e eles com medo, se sentindo derrotados, olhando para os gigantes que eram muito grandes. E ninguém tinha coragem de lutar. E o medo tomou conta deles. E este é um sentimento muito comum no momento que nós estamos passando uma crise. Muitos ficam até sem dormir, perdem o sono. Não conseguem comer, ou come demais. Acorda angustiado. Mas nós temos, amados irmãos, que confiar no Senhor o tempo todo. Independente do tamanho do gigante que tem se levantado na tua vida. Mas creia que Deus está no controle da tua vida. Confia no Senhor. Não estou dizendo que seja totalmente errado você olhar para o tamanho do seu problema. Você olhar para o teu problema e achar que não tem solução. Que é muito difícil de ser resolvido. Não é errado. Às vezes nós passamos por isso. Mas nós não podemos dizer que Davi não tivesse olhado para Golias. Davi ele olhou para Golias, viu que Golias era grande. Porque não tinha como não enxergar ele, né? Então Davi ele viu também que ele era grande. E Golias era um homem de guerra, amados. Ele era valente.
Ele tinha mais ou menos uns 3 metros de altura, não temia nada. Mas aqueles que não conheciam a Deus, aqueles que não conheciam o Deus a quem serviam, não podiam ter forças para enfrentar Golias. Sem Deus, eles não iam mesmo conseguir vencer Golias, amados. Eles estavam confiando na força do braço deles. Por isso eles tinham medo. E realmente, o povo de Israel estava passando uma situação desesperadora. E os filisteus já estavam até mesmo chamando os israelitas de covardes, como nós já vimos na palavra. Deus então usa Davi para dar uma lição nos filisteus e no seu povo. Porque não foi só para os filisteus, mas foi para o povo de Israel também. Porque ninguém acreditava que Davi ia conseguir vencer o Golias. E agora eu pergunto, como é que nós podemos vencer o nosso inimigo? E a primeira coisa, amados, uma fórmula que nós podemos vencer o nosso gigante, o nosso inimigo, nós não devemos fugir da luta. Não devemos fugir da luta. Nós podemos ler lá onde nós já lemos, no versículo 32. Não fugir da luta, mas a gente encarar de frente. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi não fugiu da luta, ele enfrentou. E isso que nós temos que fazer. Mesmo ameaçado pela derrota, Davi se colocou como servo de Deus e confiou na vitória. Por mais que as circunstâncias sejam adversas, não podemos nos amedrontar, não podemos recuar, pois a vitória é certa, se a nossa confiança estiver no Senhor. Nosso Deus pelejará por nós. Aleluia. Assim como Deus livrou a Davi quando lutava com o leão e com o urso. Davi ele tinha certeza que Deus ia livrar ele da mão desse filisteu. Então ele depositou toda a confiança no Senhor. E é isso que nós temos que fazer, depositar toda a nossa confiança no Senhor. Não devemos temer a luta em momento algum. E a segunda fórmula, como que nós podemos vencer o gigante? Nós não podemos aceitar a derrota e o desprezo. Filisteu, o Golias, ele desprezou a Davi, ele caçoou dele. Mesmo que toda a circunstância indique o contrário, amados, mas nós não podemos desistir. Deus ele não se prende para aparências. Muitas vezes Deus confundiu, a força do homem, a sabedoria do homem, usou o fraco, usou aquele que ninguém dava nada por ele. Deus não se prende a aparências. Davi não era ninguém para enfrentar Golias. Só foi aceito porque ninguém realmente queria ir lá lutar com Golias. Todo o povo de Israel estava com o semblante abatido de frustração, de derrota. Eles já haviam aceitado a derrota. Não podemos aceitar a derrota na nossa vida, pois nós, quando depositamos nossa confiança nas mãos do Senhor, somos mais do que vencedores. Não aceita a derrota na tua vida. Aleluia. Não aceita o desprezo. E outra fórmula para vencer o nosso gigante é nós não tentar vencê-lo com a nossa própria força. Assim como Davi falou, você vem a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Davi foi à peleja, não confiando na sua própria força ou capacidade, mas confiando na força do Senhor. Será que a força de Davi não era suficiente para derrubar o gigante? Será que seus esforços são suficientes para resolver seus problemas? Declara a vitória na tua vida, assim como Davi fez. Nada pode resistir
quando você vai na força do Senhor. E o quarto item para você vencer o gigante, você não deve querer inventar. Devemos usar o que temos. Davi tinha uma funda e algumas pedras. Quiseram que ele colocasse armadura que não era sua. E não era para ele. Estavam dificultando ao invés de facilitar. E Deus fala: abre a tua boca e eu te a encherei. Tenha ânimo, disposição e eu te ajudarei. Aleluias. Então, meus amados irmãos, às vezes no teu pensamento hoje você pensou em desistir, pensou em recuar e voltar para trás por causa de algum problema. Mas hoje Deus diz para você: você não deve recuar, você não deve aceitar a derrota ou o desprezo. Você não deve tentar vencê-lo na sua própria força. Você não deve inventar nada, simplesmente diga: confio em Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Amém? Nós não fomos chamados para levar uma vida de derrota. Deus usou Davi e pode usar a qualquer um para lutar e vencer. Basta você se colocar à disposição. Muitos servos de Deus se colocaram à disposição e foram vitoriosos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então não digas, amados, que você é um menino, que você é uma menina. Porque a todos que o Senhor enviar, irás. E tudo quanto Ele te mandar falar, falarás. Aleluia! Jeremias capítulo 1, versículo 7 e 8. E fica essa importante lição, amados. Davi, ele falou: quem é este circunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? E muitas vezes Satanás tem afrontado os crentes dentro da igreja. E muitos saem correndo. Mas nós temos que ser firmes, fortes, corajosos, porque nós fazemos parte do exército do Deus vivo. Os gigantes não vão desaparecer, eles têm que ser enfrentados e derrotados. Por isso, meus amados irmãos, façam assim como fez Davi, coloque-se nas mãos do Senhor e confia nele, pois o Senhor é quem peleja contigo, e é só assim para você derrubar os seus gigantes, com as forças do Senhor nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. O Senhor hoje Ele te dá forças para derrubar esse gigante que levantou na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você com essa palavra de hoje e creia que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aqui quem fala é a missionária Zane, que aqui eu fico com mais uma palavra do pão da vida. Deus abençoe, a paz do Senhor.